Oi, gente, bom dia, bom dia! Estamos iniciando essa live hoje em homenagem às mães, essa criatura tão especial nas nossas vidas, né? Nossas mães, então eu sei que é uma data muito importante para todos nós. O Dia das Mães é amanhã, né? Então, bem-vindo você que está chegando agora para assistir essa live, você que vai ver no gravado depois. Estamos aqui então hoje no Instagram, estamos na nossa página do Facebook e nós vamos falar um pouquinho sobre as nossas mães hoje, porque as mães são nossa fonte de vida, né? As mães são nosso berço, são nossa origem, as mães são a nossa fonte de vida, de inspiração, de força. Então, se eu tô aqui hoje falando para você, se você tá aí me ouvindo, é porque tem uma mãe, né? Que nos gerou, que nos trouxe para essa vida, para essa existência, é por elas que nós estamos aqui. Então, eu vou começar contando para você uma história. É tão legal que sobre as mães tem tantas histórias, né? Milhares de histórias. E tem uma história muito bacaninha, assim, bem simplesinha, que é um menininho que abraça a mãe dele, abraça fortemente a mãe dele, aí quando ele solta, ele olha nos olhos dela e diz: "Ai, mãe, você é a melhor mãe do mundo." E a mãe dele acha graça, né? E sorri pra ele e diz: "Ah, meu filho, como é que você sabe isso? Você nem conhece todas as mães do mundo?" E ele diz: "Conheço sim, porque você é o meu mundo." Então, realmente, para os filhos, as mães passam a ser, né, o centro, passam a ser o mundo, e por muitos anos da nossa vida, a nossa mãe foi nosso mundo, né? E é claro que depois a gente vai crescendo, a gente vai expandindo, a gente vai construindo os nossos espaços, nossas relações, né? Construindo nossa própria família. E aí sim, as mães continuam tendo um papel muito importante, mas cada um de nós, né, na sua existência, vai também construindo seus relacionamentos importantes, sua base, sua sustentação, né? E se vamos falar das nossas mães, eu já queria convidar você aqui a compartilhar conosco, quem está nos assistindo. Depois eu vou olhar os comentários de vocês aqui, tanto no Insta quanto no Face. Queria que você comentasse o que é que você mais admira na sua mãe, qual é a qualidade que você mais admira na sua mãe. Porque todos nós admiramos nossas mães, todos nós vemos muitas qualidades nas nossas mães. Eu queria que você compartilhasse aqui o que você mais admira na sua mãe. Eu vou contar para você uma história. É uma história que eu gosto muito porque da minha existência, da minha vida, é uma história que me inspira muito, é uma história verdadeira, né? Aconteceu comigo e com a minha mãe quando eu era bem pequenininha, quando eu tinha mais ou menos 5 para 6 anos, né? Nós passamos por um tornado. Você sabe o que é um tornado, né? Um tornado é aquele vendaval, uma espécie de ciclone, assim, que passa e destrói tudo. E nós passamos por essa experiência traumática, assim, foi muito marcante. Eu lembro que eu era pequenininha, mas todas as cenas que são fortes e que são traumáticas, elas ficam, né, na nossa mente, assim, de uma forma muito vívida. E isso aconteceu num domingo à tarde, que era Dia dos Pais. Esse ciclone aconteceu umas 2 para 3 horas da tarde, assim. E sabe, foi aquela coisa muito rápida, né? Porque o ciclone, o tornado, ele em segundos passa e destrói tudo, deixa tudo no chão, né? Eu lembro que a minha mãe estava dormindo nesse domingo à tarde, fazendo aquela, sabe, a sesta, né, do domingo. E uma irmãzinha minha foi correndo no quarto dela e disse: mãe, já escureceu e você não tirou leite, porque meus pais trabalhavam no interior, né, com vaca de leite e tudo. E a minha mãe levantou de sobressalto, assustada, e pensou: nossa, será que eu dormi tanto, né? Quando ela abriu a janela, ela viu aquele cone, né, escuro, que vinha rodopiando, que vinha se formando e que vinha levando tudo, e as coisas voando, né, estilhaços de tudo. E a minha mãe correu para a cozinha, encontrou meu pai então também lembrou de uma orientação que a minha avó paterna sempre passava para todos, que quando viesse tornado ou temporal era para, né, se esconder embaixo da mesa. E meus pais tinham uma mesa de madeira bem forte, maciça naquela época. E o que eu lembro assim da cena, né, esses flashes de cena, eu lembro que meu pai chegou onde eu estava com a minha prima brincando e ele
puxou a gente assim, chegou na cozinha e se jogou embaixo da mesa junto com a minha mãe e minhas irmãs e ficamos ali, protegidos embaixo da mesa do tornado, né? Mas foi segundos para ficar tudo no chão, voou tudo pelos ares, enfim, ficou tudo destruído e nós ficamos no meio daqueles destroços todos, né? Foi, uma cena, um momento, uma experiência muito dramática mesmo. Assim que chegou o socorro e assim que nós fomos resgatados, e graças a Deus houve vítimas na região e na nossa cidade na época, né? Isso aconteceu em Guarujá do Sul, mas na nossa família assim não teve vítimas. E assim que a minha mãe conseguiu reunir todas as crianças perto dela, porque nós éramos todos pequenininhos, né? Pequenininhas, porque o meu irmão ainda não tinha nascido, era só as meninas, né? E todo mundo chorava, né? Todo mundo assustado, todo mundo com muito medo. E assim que a minha mãe conseguiu abraçar todo mundo, eu lembro muito daquela cena. Que ela abraçou todas nós, se abaixou assim, juntou todo mundo e todo mundo chorava. E ela disse, tá tudo bem, tá tudo bem. Nós perdemos tudo, mas todos nós estamos aqui. Estamos todos vivos, estamos todos bem. Nossa, gente, imagina, claro que naquela época que eu era uma menininha, né, talvez não entendia a força dessa frase, mas hoje, adulta, quando eu lembro, eu vejo a força que a minha mãe teve, né, a coragem, a garra que ela teve de olhar para tudo aquilo, né, e a gente sabe que para qualquer pai ou mãe que perde a casa, que perde tudo que tem e ficar só com os filhos ali é muito dramático. E a minha mãe e meu pai conseguiram naquela ocasião olhar para o melhor de tudo, assim, opa, né? Todos estão com vida, todos estão bem. Então, uma das coisas que eu admiro muito na minha mãe, por isso que eu pedi para você compartilhar aqui o que você mais admira na sua mãe. Coloca aí nos comentários o que você mais admira na sua mãe. Eu admiro muito na minha mãe a garra dela, o otimismo dela, a fé que sempre vai dar tudo certo, sabe? A persistência, a nunca desistir, sempre acreditar. E acho que isso é um traço muito importante que eu trago também para a minha vida, até para tocar vários projetos, várias iniciativas, né? E conseguir com que a gente siga com o nosso trabalho, porque todo mundo enfrenta, né, momentos difíceis, né, fases difíceis na vida, e termos o suporte, né, a base, o exemplo das nossas mães é muito importante, né, para que a gente possa seguir avançando. Então, enquanto vamos conversando aqui sobre as mães, eu também quero te fazer algumas perguntas, né? Para quem está nos assistindo aí, eu sei que tem muitas mães que estão nos vendo, mas acima de tudo, como eu já disse, todos somos filhos de alguém, né? E a gente todos nós temos uma mãe, todos nós viemos de uma mãe, então vou começar com uma pergunta para você. Que tipo de filha ou de filho você tem sido para com sua mãe? E nesse momento, assim, que a gente tá tendo uma fase tão diferente e tão difícil, né? Nesse Dia das Mães tão atípico que nós vamos viver agora amanhã, né? Eu sei que algumas pessoas vão visitar as mães, até inclusive essa semana algumas pessoas me falaram, olha, eu vou viajar, vou visitar minha mãe, vou visitar minha filha, e não cabe a nós julgar, né? Porque eu acho que cada um faz aquilo que está dentro do seu livre-arbítrio e daquilo que entende ser, né, mais correto e mais certo fazer, faz o que... Eu sei que se nós pudéssemos fazer o que o coração manda, todos nós gostaríamos de estar com as nossas mães amanhã, né? Presencialmente, abraçando, estando juntos, né? Confraternizando. Então, acho que a gente precisa lembrar que o papel das mães na nossa sociedade é um papel muito importante, porque as mulheres todas, né? E eu já vou te fazer a grande pergunta, as mulheres todas exercem muitos papéis durante sua existência, mas o papel de mãe, assim, eu penso que seguramente é um dos mais importantes para a sociedade, porque além de, claro, né, a mulher, ela é mãe, é esposa, é empreendedora, é colega, é funcionária, é diretora, é amiga, é líder, é coordenadora de muitas coisas, né? Mas o papel de mãe, no caso da mulher, é um papel muito importante porque trabalha muito com os valores das nossas crianças, a formação dos nossos filhos, né? E trabalha também a questão de caráter, de integridade. Hoje, graças a Deus, as mães conseguem dividir essa tarefa igualmente com os pais, né? Porque os pais hoje estão muito mais participativos na educação dos filhos. Mas historicamente, então, nossas mães vêm
trabalhando e vem desenvolvendo esse papel tão importante que é a formação do ser humano, do caráter, né? E esses novos homens e mulheres que hoje, amanhã e depois estarão gerindo nossa sociedade, serão nossos dirigentes, nossos empresários, nossos presidentes, governadores, prefeitos, vereadores, enfim, todas as grandes lideranças que nós vamos ter por aí, vêm, né, da base da educação das nossas mães. Então é um papel muito, muito importante. E para você que é mãe, que já algumas pessoas já compartilharam aqui o que admiram na sua mãe, para você que é mãe, eu te pergunto também aquela pergunta que, né, todo coach faz perguntas. Que tipo de mãe você tem sido? Essa pergunta é uma pergunta interessante, porque toda pergunta que nos leva à reflexão, ela pode promover um despertar, um crescimento. E também para quem é filha, né, e todos somos filhas ou filhos, que tipo de filha ou de filha tem sido? Eu quero que você se pergunte assim, o quanto presente, o quanto solícito, o quanto compreensivo, o quanto tolerante, o quanto prestativo, o quanto amigo, amiga, companheira, o quanto sua mãe sabe que pode contar com você, se você ainda tem sua mãe, né? Porque eu sei que algumas pessoas nessa data assim sentem muita saudade e a gente sempre tende a pensar, né, em quem não tem mais a mãe e pensar que essa é uma data muito difícil para quem perdeu a mãe. E claro que de fato é. Mas também é uma data muito difícil para aquelas mães que por acaso perderam seus filhos, né? Também é assim, uma faceta muito dolorosa, né, do papel das mães. Então, quando você vai colocando aqui o que você admira na sua mãe, e eu estava compartilhando que admiro muito a força e a coragem, né, da minha mãe. Eu lembro que tem 1 ano e meio, 2 atrás, eu tinha uma palestra numa cidade chamada Vítor Meireles, que fica mais ou menos lá no norte do estado de Santa Catarina, né? E geralmente quando eu viajo assim para mais longe, né, distâncias maiores, quando meu marido pode, ele me acompanha. Então é bastante tranquila essa questão da estrada. E naquele dia ele não podia ir comigo. E aí, enfim, ficava inviável pegar um motorista e tal. E eu pensei, vou sozinha, né? Fui. Gente, quando eu cheguei lá, assim, primeiro que eu olhei, fui pelo GPS e o GPS não mostrou que eu tinha que fazer um trecho de estrada de chão. E eu resolvi me hospedar em Taió, que é uma cidade que fica próxima dali, porque tem um hotel lá em Taió, que é um hotel que eu gosto muito de ficar e já tenho, assim, amizade com os donos lá, né, porque já fiquei muitas vezes, então eu pensei, vou me hospedar em Taió e vou para Vítor Meireles, faço a palestra, depois volto para Taió. Quando eu saí no trecho ali, eu percebi que eu ia fazer um trecho de estrada de chão de 27 quilômetros à noite, numa estrada, como eles diziam lá os moradores, uma geral, né? Nossa, eu fiquei muito aflita com aquela situação, porque primeiro que era um lugar desconhecido e segundo, estrada de chão, se eu tivesse qualquer problema com o carro ou com o pneu, coisa assim, primeiro que eu ia me atrasar para a minha palestra, para o meu compromisso, né? E segundo que o medo, naturalmente, né? Eu, mulher, sozinha ali. Mas eu não tinha opção naquelas alturas e eu pensei, nossa, preciso ir. Peguei aquela estrada geral e comecei a andar naquela estrada de interior. E quando, assim, a aflição começou a crescer dentro de mim, eu lembrei da minha mãe. E eu pensei, puxa, se a minha mãe tivesse aqui, o que será que ela me diria, né? Gente, foi como se eu ouvisse a minha mãe me falando assim, Neide, numa estrada de interior, num lugar como esse, se você precisar de ajuda, você pode bater em qualquer casa que vai ter gente do bem morando ali, qualquer um vai te ajudar. Parece que aquela voz na minha cabeça assim me iluminou e eu olhei em volta enquanto eu andava e comecei a observar que tinha mesmo os produtores rurais, né, passando, alguns puxando gado, outros pasto. Eu vi as pessoas caminhando calmamente assim, aquele cenário bonito do interior, eu fui sentindo uma paz tão grande. E eu pensei, puxa, claro, a minha mãe tem razão, no interior, né, as pessoas que moram no interior são assim, pessoas, nossa, de muita, eu vejo assim, de muita bondade, de muita pureza, de muita verdade, né, gosto muito, conheço muitas pessoas que moram no interior, admiro muito e, meu Deus, às vezes eu até sinto inveja delas, né, porque é um privilégio tão grande estar em contato com a natureza como elas estão.
Bom, mas o fato é que quando eu ouvi essa mensagem da minha mãe, assim como se ela estivesse presencialmente me falando aquilo, me deu uma coragem muito grande e eu pude seguir a minha viagem. Eu cheguei no meu destino, cheguei a tempo, fiz minha palestra, voltei por ali para chegar no hotel, porque Vitor Meirelles não tem hotel, né? Mesmo que eu mudasse de ideia para ficar lá, eu não poderia. Então eu voltei nesse mesmo trecho, eu cheguei de volta no hotel em Taió, 11h30 da noite, e deu tudo certo, assim. Então vejo que nossas mães, elas nos inspiram a vida toda por aqueles exemplos que elas nos deram lá na infância, né? Então eu sei que quando você lembra da tua mãe, e com todo respeito, né? Volto a dizer, se você não tem mais a tua mãe, eu sei que é muito dolorido, eu sei que é difícil, eu sei que é nem teria palavras para qualificar essa data quando a gente não tem a mãe. Eu, graças a Deus, ainda tenho a minha mãe, né? A gente amanhã não vamos estar juntos presencialmente por conta do corona e das recomendações de cuidado que todos nós sabemos, né, que devemos seguir. Mas sabe quando a gente lembra das mães, né, e é até engraçado, porque eu também sou mãe, tenho 2 filhos maravilhosos, né, a Luísa e o Gabriel. E é muito curioso porque às vezes os nossos filhos, a gente se dá conta de que nossos filhos cresceram e nós ainda seguimos fazendo algumas recomendações que a gente vinha fazendo ao longo do tempo e daqui a pouco você, opa, não é mais necessário isso, né? Então isso é natural, e se você lembrar da sua mãe, você vai ver que ela inúmeras vezes repetiu as mesmas coisas, né? Filho, arruma o quarto, filha, sai do celular, filho, vai deitar, filho, acorda, filha, levanta, né? Filho, você já estudou quando eram menores, né? A lição de casa que a gente cobrava e tudo isso. Então, se você lembrar da sua mãe, você vai ver que ela teve sim muita paciência, muita tolerância, muito amor, muito carinho, muita insistência com você, né? E eu acho que é muito lindo a gente lembrar que as nossas mães, elas nunca desistem da gente, né? Por mais difícil que seja a situação, as mães não desistem. Então é muito lindo, porque o amor que elas compartilham é o mais verdadeiro, é o mais puro, é o mais sincero, é o mais fortalecedor, é o mais inspirador, é o que alimenta, é o que nos joga pra frente, que nos põe pra cima, né? Pra você que tá aqui no Insta nos acompanhando, tem um aviãozinho aqui embaixo, ó. Peço para você compartilhar essa live para que mais pessoas vejam essa mensagem bacana para as mães. Convida pessoas para assistir se você quiser. Deixa eu ver os comentários das pessoas aqui. Muita gente bacana assistindo. A Salete está dizendo: admiro na minha mãe a coragem, a força, trabalho e muita fé. Acho que essa é uma característica, né, Salete, que muitos de nós admiramos nas nossas mães. A fé, a coragem e a força, porque hoje, se nós mães, nesse mundo moderno que nós estamos, né, a gente tem luz elétrica, a gente tem os aparelhos eletrodomésticos dentro das nossas casas, inúmeras facilidades, né? Muitas mães hoje têm as empregadas auxiliares nas suas casas que auxiliam com a tarefa doméstica. E muitas fazem essa jornada dupla, tripla, né, que trabalham fora de casa e trabalham também em casa. Então hoje, se nós lembrarmos, né, Salete, eu acho que a tua mãe, penso que viveu uma realidade parecida com a da minha mãe, que naquela época muitas das nossas mães, talvez é o caso da tua mãe também, né, você que está nos ouvindo, foram lavar roupa no rio. Elas carregavam essa roupa molhada depois para estender, às vezes distâncias, né? Puxavam água para suas casas, né? Buscavam, nem água se tinha, energia elétrica não tinha, então não tinha todas essas facilidades que nós temos hoje, né? Da vida moderna. Então elas precisaram ter, sim, como você disse, Salete, muita coragem, muita força, muito trabalho. A Maria Eduarda Giacchini está dizendo: Neide, bom dia, parabéns pelo lindo trabalho. Obrigada, querida. E ela diz: minha mãe é uma super mãe, sempre foi tudo para mim e para mim e minhas 2 irmãs. Eu tenho muito orgulho dela sempre, porque ela sempre trabalhou, foi muito trabalhadora e muito forte. Gostaria que mandasse beijos para ela e a Maria Ville, que você... sim! Sabes o quanto ela é trabalhadora e maravilhosa. Claro que sim. Beijo, Maria. Beijo para você. Maria Eduarda, beijo para você também. Que lindo, sim. Pessoas fantásticas, muito trabalhadoras, maravilhosas, batalhadoras, né? Da vida toda.
Eu acho que quando a gente fala das nossas mães, outro dia eu conversava com uma pessoa que perdeu a mãe recentemente, mas uma pessoa assim que teve uma mãe, eu sei que todos nós admiramos as nossas mães, mas algumas pessoas se destacam, né? Algumas pessoas que a gente conhece têm uma vida assim de uma lisura, de uma inteireza de caráter, uma retidão de caráter e uma força, né, de fé e de exemplo assim que chamam a atenção de qualquer um. E conversando com essa pessoa, né, longe de ter a pretensão de poder consolar o coração dela de algum modo, porque eu acho que a perda da mãe, enfim, é uma coisa que cada um de nós precisa aprender a ressignificar e precisa aprender a assimilar e processar e aceitar e tudo isso, né, para depois, sabe, vira a página e começa a viver a vida de novo sem a presença física da mãe, mas fica o legado, que é o que eu disse para essa pessoa tão querida, né? Que o fato dela poder olhar para a história de vida da mãe dela e olhar para tudo que a mãe dela deixou como exemplo, como inspiração, porque tocou a vida de muitas pessoas com quem ela conviveu, todo mundo que conheceu se encantou com a mãe dela. Então eu falei, olha, para todo mundo dói perder a mãe, mas saber que a mãe deixou um legado tão lindo do qual dá para sentir tanto orgulho também é um privilégio de algumas pessoas, né? E se todos nós nos orgulhamos da nossa mãe, é importante que a gente lembre que precisamos honrar nossas mães, né? A Rose está dizendo, minha mãe é maravilhosa, amável, zelosa, compreensiva, forte demais por tantas lutas da vida. E ela continua dizendo, graças a Deus está conosco, com saúde, amo demais. A Rose Ouro, que lindo, né, Rose? O fato de a gente poder compartilhar com as nossas mães tantas coisas. É tão legal porque eu acho que quando a gente vai também buscando autoconhecimento e buscando entendimento de algumas coisas, a gente vai conseguindo assimilar e ver de um modo diferente algumas situações que a gente enfrentou e que às vezes num primeiro momento não foi fácil de entender, de processar, né, e de trabalhar com aquela questão. Mas Rose, que bom, né? As mães são por natureza zelosas, amáveis e compreensivas. Eu sei que hoje, na vida adulta, quando nós olhamos para a nossa história de nossas mães, a gente consegue identificar exatamente os pontos em que elas lutaram com situações difíceis, delicadas, e que quando a gente era mais jovem, né, criança ou adolescente, talvez a gente nem tivesse noção, nem percebesse o quanto aquele momento estava sendo desafiador para ela. Então hoje sim a gente pode reconhecer, e é bacana isso, né, Rose? A gente não só reconhecer, como também compartilhar. A Maria Eduarda está dizendo, saudades, Neide, obrigada. Que lindo, eu também sinto saudade de muita gente linda aqui que está nos acompanhando, tanto aqui no Face quanto aqui no Insta. A Laurita Cassol está dizendo, fiz terapia para entender a doença da minha mãe. Sim, porque se tem coisa que é difícil pra gente é ver as mães sofrendo, né? A gente que é mãe pensa que o mais duro dessa vida é ver um filho sofrendo, mas também ver nossas mães sofrendo é muito desafiador. E como muitas questões fogem do nosso entendimento, realmente algumas questões como doenças mais difíceis, mais dramáticas, são questões mais delicadas para a gente lidar, né? Porque primeiro que a gente precisa aceitar e precisamos passar a ver essa situação, eu não diria com um conformismo, mas a gente se sente impotente diante de algumas questões que a gente sabe que não pode interferir, que a gente não pode mudar o curso das coisas, então cabe aceitar, e essa resignação não é muito fácil não de desenvolver quando se trata das nossas mães, né? Então é um exercício bem desafiador mesmo. Agora, acho que quando a gente fala das mães, né, e amanhã, eu não sei o que você vai fazer, você que está nos assistindo, eu não sei quem de vocês vai poder estar com sua mãe. Talvez alguns, né? Outro dia eu vi um amigo nosso que postou uma foto com a mãe dele tomando café na mesa da casa dele e disse, minha mãe vai passar uma temporada por aqui agora, na nossa casa. Porque ele disse que ela mora sozinha, né? E que nesse período não queria deixar a mãe dele sozinha, então trouxe para casa dele.
Muito lindo, né, essa iniciativa, mas também não é um privilégio de todos, né? Nem todos podem trazer a mãe para sua casa nesse Dia das Mães, até pelo risco que a gente tá correndo. Então é importante que, quando eu te digo, não sei o que você vai fazer amanhã, mas é muito importante, se você não puder estar com sua mãe, para quem tem sua mãe em memória, que também reserve um momento para reverenciar a memória da sua mãe, né? Quem já perdeu a mãe há muito tempo ou há pouco tempo, não importa, porque a mãe é a mesma e teve a mesma representatividade, o mesmo papel, a mesma importância, né? Então, que honre a memória da sua mãe, que dediquem alguns minutos, né, para honrar a história dela com carinho, enviar vibrações de amor, de gratidão, de reconhecimento, né, de agradecimento por tudo. Acho que é muito importante que a gente faça isso. Para quem tem a mãe viva, não vai poder estar talvez junto presencialmente, mas que, por favor, não deixe passar batido a data, né? Que ligue, que telefone, que faça uma videochamada ou que faça uma conferência com a família, que crie um movimento para, de fato, poder não só externalizar, mas demonstrar para sua mãe o carinho, porque, gente, eu tenho visto assim, ó, nos meus trabalhos de treinamento, de apoio a pessoas, nas sessões de coaching, né, nas mentorias e tudo, às vezes eu me deparo com homens e mulheres que me dizem: eu nunca abracei minha mãe, eu nunca disse para minha mãe que eu amo ela. E é estarrecedor, assim, porque, poxa, eu fico perguntando, mas como, né? Que uma pessoa vai viver uma vida, chegar na fase adulta e convivendo com a mãe, nunca ter dito para ela: mãe, eu amo você, mãe, muito obrigada por tudo, né? Porque, nós poderíamos agradecer nossas mães, eu poderia ficar discorrendo aqui uma série de motivos pelos quais agradecer, mas por um só, todos nós temos que agradecer, eu e você, que é pela vida. Porque só pela vida que nós ganhamos de nossas mães, nós já temos uma dívida imensa com elas, né? Sem contar, então, todo o carinho, a compreensão, o apoio, os conselhos, o colinho, né? O aconchego, as risadas, a proteção, a confidencialidade, a amizade, as comidinhas gostosas, os encontros, aqueles momentos que nossa mãe apaziguou algumas situações, que nos protegeu de algumas outras situações mais difíceis, né? Que correu em nosso socorro, né? Que nos ajudou, que nos defendeu. A gente vê nossas mães aí, ó, falando bem da gente, e a gente, eu acho que você já viu, todos nós já vimos, né? Nossa mãe orgulhosa, assim, né? Falando: ai, minha filha, é o meu filho. E aí você vê que sua mãe, quantas mães saem por aí distribuindo cartões dos filhos, distribuindo currículo, falando bem do filho, falando bem da filha. Nossas mães, elas estão sempre por nós, né? E já vou ver os comentários aqui. Eu lembro que uma vez na universidade, era uma véspera de Dia das Mães, né? E aí eu fiz uma rodinha assim no final da aula, antes que a gente dispersasse, né? E pedi que todos nós fizéssemos uma vibração para as mães, né? E naquela rodinha assim, pedi que todo mundo, quem estava ali, quisesse compartilhar uma palavra que sua mãe representasse na sua vida, né? E foi tão lindo assim que os alunos compartilharam, né? Os alunos da universidade. E daqui a pouco eu perguntei: quem é que vai estar com sua mãe então nesse domingo? Porque era um tempo que não tinha pandemia, ou seja, todo mundo podia visitar a mãe. E quase todo mundo sim, né? E um rapaz disse: não, eu não vou visitar minha mãe. E aí eu falei: posso saber por quê? Ele disse: não vou, não quero, não planejei estar lá. E depois eu chamei esse menino, né, quando todo mundo saiu, para conversar um pouco mais, né? E convidei ele a pensar assim que, né, que as mães são finitas. Quando eu digo que as mães são finitas, eu sempre falo isso nas palestras, né? Nossas avós são finitas e nossas mães são finitas. As avós, fonte de vida das mães, e nós viemos da vida da nossa mãe. Então, lembrar que as mães e as avós são finitas nos faz ter a consciência de que elas têm um tempo aqui conosco, nessa oportunidade de interação, de compartilhamento, de manifestação, de poder dizer: mãe, eu te amo, mãe, obrigada por tudo, mãe, obrigada pela vida, sabe, por tudo que você me ensinou, por tudo que você me passou, porque vai chegar um dia que a gente não tem mais essa oportunidade, e é muito triste
alguém desejar falar alguma coisa para sua mãe e não poder mais porque ela não está mais aqui. Então, que tenhamos essa consciência de fazer isso enquanto é tempo, né? Eu sei que nesse domingo talvez não dá para ir lá, mas dá para ligar, dá para fazer videochamada, dá para manifestar nosso amor e nosso carinho, né? Para com elas. Então, deixa eu ver o que temos de comentário aqui. Laurita, voltando à tua consideração, né? Eu também atendi uma pessoa recentemente que disse que quando a mãe esteve doente, ela teve muita dificuldade de aceitar a doença da mãe. Foi uma doença difícil, né? E que hoje ela percebe que assim, pô, não tem o que se culpar, não tem o que se cobrar porque foge, né, do nosso alcance. E isso traz muita paz pro coração, né? Eu também desejo que você tenha encontrado essa mesma paz, viu? A Judite está dizendo assim: minha mãe é minha fortaleza, com toda a sua bondade, amor, gentileza e alegria. Estou com ela nesse período de quarentena para poder protegê-la e dar suporte. Ai, que lindo! Fico até emocionada, Judite. Você que é uma pessoa tão amorosa, tão querida, tão cuidadora por natureza, até porque você está na educação, né? Então já tem assim esse instinto de cuidar. Parabéns, viu, Judite? É um privilégio, não esqueça disso, aproveite bastante. A Esther Centenário está dizendo: minha mãe é tudo para mim. Se hoje eu sou o que sou, devo aos seus ensinamentos. Amanhã vou estar junto para almoçar com todos os cuidados e com muito carinho. Ah, Esther, que lindo. Você também é uma mãezona, né, Esther? Passou também aí por desafios com a tua filhotinha que nós acompanhamos e todo mundo torcendo por vocês, né? Que lindo, Esther, parabéns, viu? E vou aproveitar o gancho da Esther, ela tá dizendo, né, que vão se reunir com todos os cuidados. Gente, tenhamos muito cuidado, quem vai fazer isso tenha todo o cuidado do mundo, sabe? Não abra mão das máscaras, enfim, de todo o cuidado do protocolo, porque a vida nesse momento precisa ser preservada e a vida hoje está frágil, mais frágil do que nunca. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui que comentou alguma coisa sobre sua mãe. Claro que todos nós amamos demais nossas mães, né? Eu acho que o bacana é que a gente lembre que... Tô indo já pro final também, eu não quero me estender muito. Eu quero que você lembre que a Esther acabou de dizer: tudo que eu sou devo à minha mãe. E todos nós herdamos das nossas mães a melhor parte delas. Toda a nossa essência vem dos nossos pais, claro que pai e mãe, né? Aqui hoje o tema é mãe. Então, que você lembre que tua mãe, né? Ela é não só a fonte da vida, mas é a tua inspiração para o que você vê de mais bonito, para o que você admira, para o que você aspira a ser igual, porque quando a gente olha para nossa mãe, a gente pensa: nossa, que lindo, quero ser que nem ela nesse aspecto ou naquele outro. E você também tem a oportunidade de olhar para tua mãe e crescer com ela do mesmo modo, a partir daquilo que você observa nela e que talvez você não goste tanto. Então, se alguma coisa que tua mãe fez na tua história ou na tua educação que não foi muito legal, né? Você pode hoje, se for mãe ou quando tiver teu filho, mesmo como pai também, você pode adaptar isso, você pode mudar, porque você pode lembrar: isso me chateava quando minha mãe fazia, e você tem essa chance, né, de modelar, porque nossas mães são nossos modelos, né, nossas fontes de inspiração. Então, além de agradecer nossas mães, né, quero dizer que você tem a obrigação, sim, de reverenciar sua mãe, de agradecer sua mãe por tudo, porque eu gosto de dizer, talvez essa oportunidade não fique aí para sempre, né? Mas é importante que a gente faça isso enquanto a gente tá tendo esse tempo, né? Deixa eu ver aqui antes de finalizar se temos algum comentário ainda. A Ana Paula Rio tá dizendo: parabéns a todas as mamães. Sim, claro, parabéns a todas as mamães que estão nos vendo aqui, né? O Virley Maldaner, saudade, Virley, tá dizendo: feliz Dia das Mães, Neide, super beijo especial para você também, para você, para sua mãe, para sua querida Cláudia. A Esther: Neide, você é uma super mulher profissional e super mãe. Ah, Esther, obrigado pelo carinho. Não me acho uma super mãe, não. Eu faço sempre o meu melhor, mas assim como hoje eu apoio outras mães, né? Especialmente assim, outro dia eu tava falando, compartilhando no nosso último grupo de mentoria de inteligência emocional, né? Algumas situações, porque a gente trabalha não só essas questões de gerenciar emoções, né? Mas estresse, ansiedade, depressão. A gente também trabalha a empatia, os relacionamentos e a inteligência emocional
para cuidar das pessoas que a gente ama, né? Cuidar da melhor forma. Então, quando a gente olha para trás, eu hoje, quando olho para trás para algumas experiências, eu reconheço que eu não fui uma mãe tão perfeita como eu gostaria, porque hoje, com o entendimento que eu tenho hoje, em alguns momentos eu faria diferente, com certeza. Em alguns momentos eu não seria tão rígida, eu iria, ser mais flexível, eu iria cobrar menos. E em outros momentos eu teria sido mais dura com a percepção que eu tenho hoje, eu teria sido mais taxativa, mais radical, e talvez naquela época eu, não fui, mas enfim. Eu penso que o ideal é a gente entender que nós sempre fazemos o nosso melhor com aquilo que nós temos de condições e de recursos e de entendimento naquele momento. Então é importante que a gente se perdoe também pelos nossos erros, né? E que a gente sim reconheça que nós podemos crescer sempre, aprender sempre e melhorar sempre. E acho até, vou deixar uma última mensagem para você antes de eu ler a poesia final, tá? Vou pedir mais uma vez para você que está aqui no Insta, compartilha aqui no aviãozinho, aqui embaixo. Compartilha essa live, manda para as pessoas que você quer bem. Se você tem a mãe, manda para ela, tá? Manda com a tua homenagem, manda a tua mensagem, tá? Para quem tá aqui no Face também. Vou te convidar a pensar que se nós crescemos e se nós nos desenvolvemos enquanto seres humanos e nos tornamos pessoas melhores na medida em que vamos aprendendo, em que vamos evoluindo, a gente pode sim e devemos sim corrigir situações que nós deixamos para trás e que talvez na época não ficaram, tão legais. Alguma pessoa que você magoou, alguma pessoa que você ofendeu, você pode sim, hoje em dia, retomar, você pode ir lá e pedir desculpas, você pode, especialmente se for com a tua mãe, né? Se tem algum momento na tua história pregressa que você, gritou, se exaltou, faltou com a educação e hoje na tua percepção você percebe que podia ter sido diferente, faça isso agora, tá? Então, ainda dá tempo. Eu vou finalizar aqui com uma poesia do Mário Quintana, achei linda essa poesia, ela é bem curtinha e diz assim, Mãe, são 3 letras apenas, as desse nome bendito. Também o céu tem 3 letras e nelas cabe o infinito. Para louvar a nossa mãe, todo bem que se disser nunca há de ser tão grande como o bem que ela nos quer. Palavra tão pequenina, bem sabem os lábios meus, que você é do tamanho do céu, apenas menor que Deus. Do Mário Quintana. Lindo, né? Acho que eu gosto de dizer que as mães são extensão dos olhos e dos braços de Deus, né? Como Deus não pode estar em todos os lugares, Ele criou as mães. Então, que possamos honrar nossas mães, reverenciar nossas mães, em especial para você que está aqui nos vendo, né? Muita gente linda, obrigada pelo carinho, tá? Por todos que estão aqui. Tem vários homens também. Eu sei que muitos dos homens aqui que estão nos vendo, o Rock, por exemplo, né? Rock acabou de perder a sua mamãe linda, mulher incrível. O Adelar, meu querido, também não tem mais a mãe, foi uma mulher fantástica, né? Também. Então, um beijo especial para todos vocês, Fabiana, que tá aqui também, Salete, beijo, Marlene Balestrin, Maria Eduarda, Diego Mocelin, beijo, Rosioro, beijo, Ismael Silveira, Marlene Schlindwin, Valdecir Dettenborn, Ana Paula Rio, Verinha, Elisandra, Andréia Sec, Simone Costa, beijo para vocês. Aqui no Insta também temos muita gente legal, Nédio, beijo Nédio, Espaço Kuanin, Ateliê Bindi, Esther, beijo grande, Josi, Vitória, Luísa Amada, te amo, filha linda. Beijo pro Virley, Lojão, Brito, Parnaíba, acho que é isso, né, gente? Judite, beijo pra você, Loreci Pomati, Juliana Balotin, Laurita, beijo grande, Laurita, se cuida aí em São Paulo, querida. Luiz Lerman, amado, querido amigo, beijo pra você, Jussiele Mazoneto, Gorete, Laurita mais uma vez, Rosimere Pizetti, beijo pra você, lá em Sara, Tobias, irmã Grace, amada, beijo pra você, sempre apoiando as famílias, né, as mães, Josiane, Daniel Miller, Rosana Corá, super mamãe que eu admiro, do Carmo,
Almeida, Maria do Carmo Almeida, acho que é isso. Beijo pra você. Camila Mioto, beijo grande, mamãe linda. Jair Filipim. É do cerimonial, né, Filipim? Heloísa Cassol, beijo. Sol Araújo, Edila Anzolim, Vanice Gueno, Marta Cibeiro. Ai, gente, quanta gente linda! Juliana Pelegrim, beijo, lindona. Super mamãe você. Admiro muito a tua história. Agora que pude conhecer um pouco mais, viu? Todo o meu reconhecimento. J. Chaures, Eliane da Silva, linda Eliane, beijo, super mamãe. Lola Stude, Nise Caon. Ai, gente, acho que consegui mandar beijo pra todo mundo. Me perdoem se eu não falei de alguém. Sol Araújo. É que às vezes também o Insta ou o Face não mostra pra nós aqui todas as notificações, tá? Então, a Salete está dizendo aqui para fechar, parabéns pela reflexão sobre as mães. Um feliz e abençoado Dia das Mães para todos, em especial para você. Sim, claro. Em especial, cada uma mande um beijo para sua mãe, né? Gente, então, beijo no coração de todos. Obrigada pela companhia, por estar aqui, tanto no Insta quanto no Face. Compartilha essa live. Não esquece que amanhã é dia de você honrar sua mãe, agradecer sua mãe, honrar a vida dela, a história dela e manifestar a tua gratidão por você estar aqui, porque você veio dela, tá? Beijo grande para todos. Até sábado que vem, 11 horas, tem live. Obrigada.